Atualmente, existem diversas ferramentas de inteligência artificial que, com um único texto, criam imagens, vídeos, músicas, entre outras coisas. Essas ferramentas criam designs impressionantes, mas, infelizmente, os resultados retornados, na maioria das vezes, não são os esperados. Isso acontece porque quase sempre, para criar uma imagem, tendemos a utilizar prompts como este. Crie a imagem de uma pessoa correndo, crie um dragão voando ou talvez crie um castelo em chamas. Esses textos retornam resultados, mesmo que sejam textos básicos e simples, mas se você olhar as imagens, os resultados obtidos trazem detalhes que você não mencionou. Como, por exemplo, cor, tamanho, contexto, ambiente, entre outras coisas. Todos esses detalhes foram criados aleatoriamente pela inteligência artificial. Ele mencionou aleatório porque se você inserir novamente o mesmo prompt, a inteligência artificial criará outra imagem, mas com outros detalhes. Por exemplo, estas duas imagens foram criadas com o mesmo prompt. Crie a imagem de uma pessoa correndo. Como você pode ver, os detalhes são diferentes. Agora mostro outro exemplo, onde utilizei um prompt mais detalhado e específico. Você notará que as imagens são semelhantes. Quando usei pela primeira vez, criei esta imagem. Usei o mesmo prompt novamente e criei essas imagens. E novamente usei o mesmo prompt e ele criou essas imagens. Se olharmos com mais detalhes, você verá que todas as imagens levantaram sobrancelhas. Desça um pouco mais e dá para ver também as sobrancelhas levantadas. Ao mesmo tempo, eles têm olhos redondos e pretos. Mais uma vez, as sobrancelhas levantadas e os olhos redondos e pretos podem ser vistos. Note-se também que os narizes são semelhantes. Você pode ver que todos eles terminam como se fossem pontiagudos. Pode ser visto nesta parte e em todo este bloco de imagens. Todos eles têm nariz pontudo. Se você apontar para esta parte, verá o prompt que inseri. Como você pode ver, tem bastante texto. Criar um prompt como esse não é algo fácil. À primeira vista, parece que seria difícil criar, mas neste tutorial vou te ensinar como criar prompt deste nível, ou seja, profissionais prompt. Mas você fará isso de forma rápida e fácil. Assim, suas imagens ficarão como você realmente imaginou. Para este processo, você deve usar a engenharia prompt. Mas você pode se perguntar, o que é engenharia prompt? De acordo com o ChatGPT, a engenharia prompt é o processo de projetar e refinar insumos, ou seja, criar prompts muito precisos para modelos de inteligência artificial, para obter respostas específicas, precisas e úteis. Portanto, criarei um prompt eficaz que me permitirá criar imagens personalizadas. Desta vez vou me concentrar apenas na criação de prompts de imagens. Para criar um prompt que gere prompts de imagem para mim, usarei ChatGPT. Não importa qual versão é usada. Pode ser pago, gratuito 4 ou 3, 5. O que você precisa fazer é escrever o seguinte prompt. Se começarmos a revisar, você verá que é muito longo. Mas não se preocupe, você encontrará este texto no seu idioma na descrição do vídeo. Também estará no primeiro comentário. Comece da seguinte maneira. Você é um engenheiro prompt. Deve me solicitar informações para que possa preparar imagens prompt. O texto é muito longo e funciona corretamente também no seu idioma. O que fará é nos fazer perguntas sobre a imagem que vamos criar. Mas não será qualquer tipo de pergunta, e sim perguntas específicas para criar um prompt preciso na criação da imagem. Vamos ver como isso funciona. Você deve pressionar a tecla Enter. Ele lhe responde da seguinte maneira. Vamos começar pela primeira questão, para coletar as informações necessárias para criar o prompt da imagem. Como primeira pergunta, pede que você insira a descrição geral da imagem. Nesta parte, você deve escrever brevemente o que deseja criar. Ao mesmo tempo, dá alguns exemplos. O primeiro ponto diz que você deseja criar um cavaleiro medieval lutando contra um dragão em uma paisagem montanhosa. Em seguida, mostra outro exemplo para que você possa criar um casal fazendo um piquenique em um parque durante o pôr do sol. E assim por diante, você pode ver 5 exemplos. Você pode escolher qualquer um deles. Se você quiser criar alguma dessas imagens, basta escrever o número. Para criar esta primeira imagem, vou selecionar o número 2. Então aqui escrevo o número 2. Em seguida, pressione a tecla Enter. O que estou criando é um casal fazendo um piquenique em um parque durante o pôr do sol. Essa é a descrição geral do que quero criar. Agora passamos para a segunda pergunta. Aqui nos pede para inserir as características dos personagens que estamos criando. Revisamos a primeira opção que ela nos oferece. O casal é formado por uma mulher de longos cabelos loiros. Ela tem um vestido vermelho. Ele está até nos dando a descrição de como é a mulher e um homem de barba curta e cabelos castanhos, vestindo uma camisa azul e calça bege.
Como você pode ver neste primeiro exemplo, ele detalha como serão os personagens, indica as roupas que usarão, a cor e suas próprias características físicas. Isso para mim é impressionante. As características estão 100% relacionadas à descrição da imagem selecionada. Ao mesmo tempo, você tem mais opções para escolher. Sim, é impressionante. Vou selecionar a segunda opção, o número 2. O casal inclui uma mulher de pele morena com cabelos cacheados e blá blá blá. Ele pressionou a tecla Enter. Vamos continuar com a próxima pergunta. Aqui novamente você está fazendo outra pergunta, mas desta vez sugere que devemos descrever o contexto. Ou seja, em que ambiente estão os personagens ou o casal? Como a pergunta anterior, ela nos dá novamente as opções que podemos escolher. Por exemplo, aqui diz: o parque está cheio de árvores altas, dando-nos uma descrição de como são as árvores, flores coloridas e um pequeno lago ao fundo. Continua com mais descrições. Novamente temos 5 opções. Você pode escolher qualquer um deles, mas se você tiver sua própria descrição do contexto, deverá escrevê-la aqui. Vou selecionar o número 4, onde indica que o parque está rodeado por suaves colinas, com vários percursos pedestres e um amplo parque de merendas, com mesas e cadeiras de madeira. Você digita o número e pressiona a tecla Enter. Continuamos com a quarta pergunta. Neste ponto, diz-nos que devemos descrever a atmosfera e a atmosfera da imagem, ou seja, o que você quer refletir com a imagem. Talvez seja uma cena calma e relaxante, ou alegre e animada, ou talvez romântica, festiva ou nostálgica. Você também pode criar uma atmosfera de medo ou terror, e assim por diante. É uma questão de você escolher ou escrever o que deseja criar. Vou selecionar uma cena romântica. Número 3. E como penúltima pergunta, pede para você selecionar o estilo da imagem. Lembre-se de que existem diferentes estilos de imagem. Por exemplo, realista, caricatural, impressionista, minimalista, vintage, entre outros. Vou selecionar o estilo realista. Eu escrevo o número 1. Por fim, nos pergunta se queremos criar o prompt. Você deve digitar o número 1 para criá-lo ou 2 para inserir outras informações. Eu digito o número 1 e pressiono a tecla Enter. E observamos a criação do prompt. O prompt que está sendo gerado está em espanhol, mas se você inseri-lo no seu idioma, os resultados serão os mesmos. Mas também vai te retornar no idioma inglês, porque alguma inteligência artificial cria imagens melhor nesse idioma. Você pode escolher qualquer um desses dois. Aqui olhamos para o nosso prompt, é muito longo. Ele diz: cria a imagem de um casal fazendo um piquenique em um parque durante o pôr do sol. O casal inclui uma mulher de pele escura e cabelos cacheados. Ele está vestindo uma camiseta branca e tem mais detalhes. Vou colar esse prompt no DALL-E 3, mas usando o copiloto. Enquanto estiver no copiloto, colo o prompt e pressiono a tecla Enter. Esperamos até você acreditar. Enquanto você estiver nisso, não se esqueça de deixar seus comentários e se tiver alguma dúvida, deixe-me saber nos comentários. Ao mesmo tempo, dê um like, inscreva-se no canal e compartilhe o link deste vídeo para que seus amigos possam melhorar na criação de suas imagens. Nós temos o resultado. Clico nele e olhamos as imagens que ele criou. Esta é a primeira imagem. Foi criado exatamente como indicamos. Revisamos o prompt. Diz-nos que o casal inclui uma mulher de pele morena. Aqui temos a mulher morena. Ele tem cabelo encaracolado. Vemos o cabelo cacheado. Use uma camiseta branca e jeans. Camiseta branca e jeans. E o mesmo é observado nos homens. Agora olhamos para a outra imagem. Parece bastante semelhante à imagem anterior. Isso ocorre porque quando você cria um prompt detalhado, quase sempre é criada uma imagem semelhante. Nessa parte podemos ver que há uma semelhança. Se verificarmos as outras imagens, podemos descobrir que são semelhantes. Mas se você quiser criar imagens consistentes, como se tivesse tomadas diferentes dos mesmos personagens, como as imagens que você está vendo agora, basta detalhar um pouco mais o prompt. Mas essa parte do detalhe, como especificar melhor o prompt? Veremos isso um pouco mais tarde. Vou continuar usando o mesmo prompt, mas desta vez em outra ferramenta. Usarei o prompt que está no idioma inglês, porque a ferramenta que vou usar cria imagens melhor nesse idioma. Eu me volto para outra ferramenta. A ferramenta é Leonardo. Aqui você pode ver que ele usa um prompt avançado. As imagens que você vê são todas semelhantes. É como se você tivesse um personagem consistente em diferentes tomadas. Agora sim, vou colar o prompt. O prompt que está no idioma inglês, mas ao contrário de DALL-E 3 em Leonardo. Para selecionar o estilo, você deve clicar nesta opção. Você clica e seleciona o estilo que irá criar. Vou deixar na cinemática. Você pressiona a tecla Enter e aguarda os resultados. Ele retornou os resultados e, à primeira vista, as imagens parecem iguais.
Por exemplo, aqui vemos o homem que é semelhante nessas duas imagens, a mulher também é semelhante, e é só melhorar o prompt e você terá imagens semelhantes, como se fossem tomadas diferentes. Usarei prompt novamente, mas desta vez de uma forma diferente. Retorne ao ChatGPT. Como você pode ver, temos uma questão pendente do prompt inserido anteriormente, portanto não há necessidade de reescrever. Você só precisa responder a pergunta se quiser criar outra imagem. Escreverei o número 1 indicando sim. Novamente, ele me faz a pergunta para entrar na visão geral da imagem. Nesta parte, ele me mostra as opções que desejo usar. Desta vez, escreverei um texto dando uma breve descrição. Quero criar um dragão voando sobre um castelo. Neste momento, o ChatGPT está criando opções de quais características o personagem terá. Neste caso, é o dragão. Como primeira opção, diz-me que o dragão pode ser vermelho, com escamas brilhantes, olhos amarelos e grandes asas membranosas. Na segunda opção, detalha que pode ser um dragão azul, com escamas metálicas, olhos verdes e chifres longos e retorcidos. Aqui, ele me dá descrições de como o dragão pode ser. O que vou fazer é aceitar todas as sugestões que você me der. Selecionarei os mais notáveis para inserir novas informações. Este é o prompt. Estou indicando que o dragão é vermelho, com escamas brilhantes. Estou usando a mesma coisa indicada na primeira opção. Ao mesmo tempo, os olhos são amarelos, com um par de pequenos chifres na cabeça. Nesta parte, com um par de chifres na cabeça. Estou usando o que você está me dizendo na opção número 3. Uma vez escrito, pressiono a tecla Enter. Como você pode ver, está começando a criar a seguinte pergunta, onde indica que devo indicar a descrição do contexto. Mais uma vez, isso me dá mais opções. E tal como na resposta anterior, utilizarei as opções que o ChatGPT me dá. Ao mesmo tempo, adicionarei alguns novos. Nesta ocasião, o prompt que inseri tem como referência a primeira opção. O castelo ficava em uma montanha alta, mas acrescentei que é branco. Todo o resto se repete, conforme indicado na opção. Agora pressione a tecla Enter para passar para a próxima pergunta. Você está me fazendo a pergunta para escolher a atmosfera e o ambiente. Vou selecionar a opção 4. Deixe eu gerar uma atmosfera épica e ótima. Eu seleciono o número 4. Para o estilo da imagem, seleciono realista. O número 1. E como última pergunta, diz-me se desejo gerar o prompt ou inserir novas informações. Eu gero o prompt. Criado o prompt, eu seleciono e copio. Volto ao copiloto e aperto o prompt. Ao criá-lo, volto ao Leonardo e tenho que entrar no mesmo prompt, mas desta vez, seleciono e copio aquele que está no idioma inglês. Leonardo, cria imagens melhor ao usar essa linguagem. Eu apago e colo. Eu pressiono gerar. Tenha cuidado, é cinematográfico. Volto ao copiloto e vemos os resultados. Observamos que ele criou a imagem. Nesta parte mostra um erro, mas vamos visualizar isso. Clico nesta opção e vemos que a imagem criada corresponde aos dados inseridos no prompt. Vemos as outras imagens. Da mesma forma, possui os detalhes descritos no prompt. As imagens criadas até parecem ter tomadas diferentes. Volto para Leonardo e vemos o que ele gerou. Em Leonardo, as imagens são mais parecidas, embora ele tenha criado imagens semelhantes, como se fossem de tomadas diferentes. O importante aqui é que ele foi criado conforme solicitado. Um dragão vermelho foi criado. Ao mesmo tempo, possuem gordinhos, cauda longa e asas grandes. O castelo é branco e também tem rio, exatamente como indicado. Caso queira melhorar o prompt, você retorna ao ChatGPT. Enquanto estiver aqui, você copia o prompt. Depois de copiado, abra o Word. Enquanto estiver no Word, você cola o prompt. E nesta parte você só precisa adicionar os detalhes que considera. Por exemplo, o dragão é vermelho. Aqui você pode incrementar alguns detalhes, como olhos amarelos, entre outros detalhes. Você pode fazer o mesmo com o castelo. Dessa forma, você aperfeiçoa seu prompt, para que suas imagens fiquem mais alinhadas com o que você precisa. Para encerrar, se você tiver alguma dúvida, deixe-me saber nos comentários. Caso você queira criar imagens consistentes para suas histórias, mas com o mesmo personagem e apenas utilizando prompts e em alguma ferramenta de inteligência artificial, o tutorial aparecerá acima da seta branca. Mas se mesmo assim não aparecer, é porque você não gostou. O tutorial será mostrado nos próximos dias. E ainda por cima, se você aprendeu algo novo, dê um like e se inscreva no canal. Muito obrigado por ficar até o fim. Vejo você no próximo tutorial.